céu. Continuação do capítulo 5. A segunda vinda de Jesus. Conheceremos uns aos outros. O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com os nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma à gloriosa imagem dele. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Personalidade preservada em um corpo novo. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não as mesmas partículas de matéria ou substância material que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o homem. O espírito, o caráter do homem, volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá seu próprio caráter. Deus, em seu devido tempo, despertará os mortos, dando novamente o fôlego de vida e ordenando que os ossos secos vivam. Aparecerá a mesma forma, mas estará isenta de doenças e de todo defeito. Revive apresentando as mesmas características pessoais, de modo que um amigo reconheça o outro. Não há lei de Deus na natureza que revele que Deus restitui as mesmas e idênticas partículas de matéria de que se compunha o corpo antes da morte. Deus dará aos justos falecidos um corpo que lhe apraz. Paulo ilustra este assunto pelo grão de cereal semeado no campo. O grão plantado se decompõe, mas aparece um novo grão. A substância natural da semente que se decompõe jamais é ressuscitada como antes, mas Deus lhe dá um corpo segundo lhe apraz. O corpo humano compor-se-á de material muito mais requintado, pois é uma nova criação, um novo nascimento. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44. Intimidade entre Deus e os santos ressuscitados. Cristo declarou a seus ouvintes que, se não houvesse ressurreição de mortos, as escrituras em que professavam crer de nenhum proveito seriam. Disse: E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus, capítulo 22, versos 31 e 32. Deus considera as coisas que não são como se fossem, vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra como se ela já estivesse acabada. Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Deus será o seu Deus e eles serão o seu povo. Haverá íntima e eterna relação entre Deus e os santos ressuscitados. Essa condição antecipada em seu desígnio contempla como se já existisse. Os mortos vivem para ele. Ressuscitados para a unidade com Cristo. O crente pode morrer como Cristo morreu, mas a vida do Salvador está nele. Sua vida acha-se escondida com Cristo em Deus. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham em abundância. João 10:10. Ele leva avante o grandioso processo pelo qual os crentes se tornam um com ele nesta vida atual, a fim de serem um com ele por toda a eternidade. No último dia, ele os ressuscitará como uma parte de si mesmo. Cristo tornou-se um conosco, a fim de que pudéssemos tornar-nos um com ele em divindade, despertados para não mais morrer. Anjos ministradores estão ao nosso redor,
convidando-nos a beber da água da vida para refrigerar nossa alma nos momentos finais da vida. Há um compromisso daquele que é a ressurreição e a vida, no sentido de que os que dormem em Jesus Cristo levará com ele da sepultura. A trombeta soará, os mortos despertarão para a vida, para não mais morrer. Rompeu-lhes a manhã eterna, pois não haverá noite na cidade de Deus. Toque final da imortalidade. O doador da vida vem para quebrar as cadeias da sepultura. Ele trará para fora os cativos e proclamará: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Eis ali a multidão ressuscitada. O último pensamento foi o da morte e suas agonias. Os últimos pensamentos que eles tiveram foram os da sepultura e da tumba. Mas agora proclamam: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. As agonias da morte foram as últimas coisas que sentiram. Quando acordarem, todo o sofrimento terá passado. Ei-los ali, recebendo o toque final da imortalidade e subindo para o encontro com seu Senhor nos ares. As portas da cidade de Deus se abrem e as nações que observaram a verdade entram nela. Ali se acham as colunas de anjos de cada lado, e os resgatados de Deus passam por entre querubins e serafins. Cristo lhe dá as boas-vindas e põe suas bênçãos sobre eles. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Que é esse gozo? Ele vê o penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito. É para isso que labutamos. Aqui está alguém em cujo favor intercedemos com Deus à noite. Ali está alguém com o qual falamos em seu leito de morte, e ele confiou sua alma desamparada a Jesus. Eis aqui alguém que era um pobre bêbado. Procuramos fazer com que fixasse o olhar naquele que é poderoso para salvar, e lhe dissemos que Cristo podia conceder-lhe a vitória. Ali estão as coroas de glória imortal sobre a cabeça deles, e então os remidos lançam suas coroas resplandecentes aos pés de Jesus. Todos verão a Jesus na mesma ocasião. Em sua primeira epístola aos crentes de Tessalônica, Paulo procurou instruí-los sobre o verdadeiro estado dos mortos. Falou dos que morrem como estão dormindo, em estado de inconsciência. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 13 ao 17. Os tessalonicenses tinham se apegado com avidez à ideia de que Cristo havia de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com ele. Haviam cuidadosamente guardado a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam do encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro, foram seus amados separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus mortos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Ao ser a
epístola de Paulo, aberta e lida, grande alegria e consolação foi levada à igreja pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro de seu Senhor precedendo aos que tinham morrido em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17 e 18. Eu creio.